Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para estarmos, Senhor, meu Deus, aprendendo da Tua palavra. Abençoa, Deus, a cada lar, a cada família, que nesta manhã, juntamente conosco, estaremos sendo edificados pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra. Senhor amado, ajuda-nos, fortalece, vai acrescentando a cada dia a nossa fé. Te agradecemos, ó Deus, por mais esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por mais este dia, a qual Tu tem nos concedido, ó Deus Todo-Poderoso. Te louvamos, ó Deus amado, te exaltamos, Senhor, te bendizemos, te engrandecemos, porque Tu és santo e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Não há Deus como Tu, ó Deus, não há, Senhor, porque Tu és digno, porque Tu és digno de todo louvor. Deus, eu peço a Tua bênção sobre a nossa nação, sobre o povo brasileiro. Senhor Deus, que Tu venha salvar as vidas, quebrantar, meu Deus, os corações. Oh, Papai querido, vai abençoando, Senhor, vai abençoando para que vidas possam vir ao arrependimento dos seus pecados, aceitando a Ti como único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, e Deus celeste, pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, sustenta, Senhor, com Tuas mãos santas e poderosas. Vai nos ajudando, vai nos abençoando, ó Pai querido, vai nos dando graça, Pai celeste. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus amado, ajuda-nos, ó Pai querido, abençoa-nos, ó Senhor, nessa escola bíblica dominical nesta manhã, a qual estaremos aprendendo aqui da Tua palavra. Deus querido, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Senhor, que Tu venha preparar os nossos corações, para que nós possamos compreender, entender, Pai, a Tua palavra e colocarmos em prática no dia a dia da nossa vida, ajudando-nos, Senhor, a andar em sinceridade, em piedade, em santidade, diante da Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor meu Deus, em nossas vidas. Vai nos abençoando, em nome de Cristo Jesus, é o que nós Te pedimos, ó Deus, nesta manhã, e Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Eu quero cumprimentar você, meu amado irmão, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por mais esta manhã que Deus tem nos concedido de podermos estarmos aqui para aprender da palavra do Senhor. Estamos estudando esse trimestre, o segundo trimestre da nossa lição, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje estaremos estudando, dando continuidade à nossa lição, a terceira lição da nossa escola bíblica. Hoje, dia 19 de abril de 2020, que tem por título Eleição e Predestinação. Convido você que está em casa para estar com a sua revista aberta, você que tem um exemplar da revista, para que você também possa estar com a sua Bíblia em pronta, preparada, para poder estar lendo os versículos juntamente conosco, a qual estaremos nesta manhã passando para cada um. E nós estaremos juntos aprendendo da palavra do Senhor. Então, o texto áureo nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção
por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A verdade prática, ela vai nos dizer o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseveriam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Nós vemos aqui Paulo trazendo este ensino, então, nesta manhã, onde estaremos aprendendo sobre a eleição e a predestinação. Nós vemos que Paulo, ele vai usar aqui no versículo 5 a palavra beneplácito, ou seja, o bom propósito de Deus, que é da vontade de Deus, que todos os homens possam vir ser salvos na pessoa de Cristo Jesus. A introdução da nossa lição está nos dizendo o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. A palavra de Deus nos declara no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo está ali na cidade de Atenas, e quando ele está conversando ali com os filósofos do Areópago, evangelizando-os, explicando sobre o plano divino da salvação, ele nos relata, ele nos fala ali, o homem para um propósito este de adorá-lo e de buscá-lo. Mas, infelizmente, o pecado entrou na história da humanidade. O pecado afastou o homem de Deus, afastou o homem do propósito ao qual Deus quisera para o homem. E mediante a isso, então, entra o plano da salvação de Deus para resgatar o homem do pecado. E nisso, dentro deste plano, nós temos doutrinas importantíssimas, entre elas a eleição e a predestinação, que fazem parte do plano da salvação, da doutrina da salvação. Dentro dessa escola bíblica estaremos estudando 3 tópicos com seus subtópicos, cada um deles elucidando, nos ensinando a respeito deste propósito de Deus para com a nossa vida. Diz aqui o primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensível.
o nosso comentarista, nos diz o seguinte: a dádiva da eleição precede nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Devemos entender que o plano da salvação, ele foi criado antes da fundação do mundo, porquanto Deus tem como uma das suas características a presciência. Deus conhece o amanhã. Por Deus conhecer o amanhã, Deus colocou diante do homem uma escolha, a escolha de servi-lo ou não, que nós entendemos pela Bíblia Sagrada como o livre-arbítrio, o poder de escolher livremente. E Deus, pelo seu grande amor, Ele, vendo que o homem iria escolher pecar contra Ele, não obedecê-lo, Ele prepara então o plano da salvação. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano divino da salvação já estava pronto para ser executado na vida daqueles que viriam conhecer a Deus. E o primeiro tópico fala sobre a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Paulo, aos Efésios, menciona 3 aspectos dessa escolha, que está no versículo 4. Como ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Elegeu quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo. É o povo eleito e predestinado para estar com o Senhor eternamente. Todos os que aceitarem a Cristo Jesus como Salvador da sua vida e fizer parte do corpo de Cristo, está na igreja do Senhor Jesus, já estão predestinados para a salvação, estão eleitos para a vida eterna. Para isso, deve estar na pessoa de Cristo Jesus, na igreja. Diz Paulo que há 3 aspectos para esta eleição, para esta predestinação. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Como o próprio versículo 4 diz, nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Ou seja, é por causa de Jesus Cristo que temos a salvação da nossa alma. E também, é claro, mediante esta salvação, fomos predestinados e eleitos para a vida eterna. Em segundo aspecto, Paulo vai dizer em que tempo se deu essa escolha. Como já falei antes, esta escolha vem antes da fundação do mundo, mediante uma característica divina, que é a presciência, ou seja, de Deus conhecer de antemão tudo o que vai acontecer. O terceiro aspecto que Paulo vai estar nos dizendo é: e qual é a finalidade dessa escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do Senhor nosso Deus. Ou seja, o propósito de Deus, quando Ele criou o homem, foi para que o homem andasse nos seus caminhos, para que o homem o adorasse, para que o homem buscasse a Deus, servir-se a Ele. Mas o pecado fez com que o homem se afastasse desse propósito. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós então começamos a andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo,
ele, falando à igreja que estava na cidade de Corinto, a sua segunda carta, no capítulo de número 5, e o versículo de 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando aceitamos a Jesus Cristo, não estaremos mais vivendo na velha vida, em uma vida de pecado, de transgressão, de rebeldia contra Deus, mas estaremos andando em novidade de vida, fazendo a vontade do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, nos revela, isso no Evangelho de João, que Jesus Cristo, quando após a Santa Ceia, falando com os discípulos, ele disse que ele deveria voltar ao Pai, para que pudesse rogar ao Pai, para que o outro, igual a ele, o Paracleto, o Espírito Santo, o Consolador, viesse. E quando ele viesse, ele viria para nos ensinar, para falar de tudo quanto ele tinha visto e ouvido da parte de Deus, para nos direcionar, para trabalhar em nós, para nos santificar, para que nós pudéssemos então estar andando em novidade de vida, fazendo assim a vontade do Senhor. Então, esta eleição divina, Paulo ele nos ensina que existem então esses três aspectos: fomos escolhidos em Cristo Jesus, essa escolha se deu antes da fundação do mundo, com a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor nosso Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: sede santos como o vosso Deus é santo. A palavra santo significa separado, separado para um propósito. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um propósito: anunciar o Evangelho do Reino do Senhor, anunciar as boas novas de salvação, anunciar que Jesus Cristo, ele veio, encarnou-se, cumpriu a justiça de Deus, para que todos os homens possam ter a oportunidade de escolher aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Continuando aqui dentro do nosso comentário, nós temos o segundo subtópico, que diz o seguinte: as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos os homens. Nós vemos o texto áureo da Bíblia Sagrada, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus. Muitas pessoas, elas querem uma prova do amor de Deus, mas eles querem uma prova do amor de Deus diante das circunstâncias muitas vezes que ela está vivendo. Mas Deus já demonstrou o amor dele num sacrifício que qualquer pai ou mãe teria muita dificuldade de fazer: oferecer o seu filho, e como diz aqui, unigênito, ou seja, único, seu único filho, morrer por toda a humanidade, por todos os pecadores. Qual de nós daríamos o nosso filho para morrer no lugar de um assassino, de um ladrão, de uma pessoa que vive à margem da sociedade, na delinquência? Então, entendo eu que para nós isso seria muito difícil, mas Deus demonstrou esse amor para com todos os homens, doando, dando, oferecendo o seu único filho, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda bem que é propósito de Deus que todos os homens venham ser salvos.
quando nós lemos aqui Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 4, Paulo declara esse propósito de Deus para nós. Ele diz o seguinte: por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Redenção significa um valor a ser pago para resgatar algo ou alguém. Jesus Cristo pagou esse preço. Ele é a nossa redenção. Ele nos resgatou do poder do pecado. Todo aquele que o aceitá-lo como o único suficiente Salvador será liberto do poder do pecado. Será resgatado do poder do pecado e será transformado em uma nova criatura para poder andar em novidade de vida. Mas para que isso aconteça, há algo que o homem deve fazer, uma posição que o homem deve tomar, uma decisão que este homem deve fazer diante do Senhor Jesus. Ele deve confessar os seus pecados, ele deve se arrepender. Diz aqui o nosso comentarista que é da vontade do Senhor que todos os homens venham se salvar, e essa realidade pode se tornar para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, falando de Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Entenda bem, há um acordo entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quanto à salvação do homem. Deus projetou esse plano da salvação. Jesus Cristo executou. O Espírito Santo está proclamando isso através da igreja a todos os homens. Então, nós, homens que vivemos nessa terra, temos então, durante a vida que vivemos aqui, o poder de escolher, de querer aceitar ou não a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E devemos entender que Deus não vai obrigar, Deus coloca essa escolha diante de nós, mas devemos entender também que cada um de nós daremos conta de nós mesmos diante do Senhor Deus. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Roma, ele fala aqui no capítulo 14, no versículo 12, dizendo-nos: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós lemos ainda há pouco, 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 4 em diante, onde ali a palavra de Deus nos revela que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Depois que o homem morre, que o homem passa dessa vida para outra, não existe outro mediador, não existe ninguém para interceder por esta pessoa, porque diz a Bíblia que após a morte segue-se o juízo. A escolha tem que ser feita em vida, aqui ainda. A pessoa tem que escolher de se quer ou não
abrir mão dos prazeres deste mundo, servir ao Senhor Jesus Cristo, obedecer às Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a divina revelação da vontade de Deus para os homens. Essa escolha tem que ser feita em vida, porque diz a Bíblia que após a morte segue-se o juízo. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Não haverá depois da morte nenhum intercessor diante de Deus para com os homens. Vemos então o terceiro subtópico, que fala sobre vida santa e irrepreensível. Paulo, ele enfatiza que a eleição tem uma finalidade, como está escrito aqui no versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo usa termos gregos como ágios, que significa santo, ou seja, separado do pecado. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, não quer dizer que essa pessoa não vai mais pecar, mas o que acontece é que quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ele não está mais debaixo do jugo do pecado. Quando a pessoa ainda não se converteu, ainda não aceitou Jesus como Salvador, ainda não reconheceu seu estado pecaminoso, ele é dominado pelo pecado, ele é dirigido pelo sentimento, pela vontade do pecado. Mas quando a pessoa aceita a Cristo Jesus, os grilhões, as correntes do pecado são quebradas. A pessoa então é dirigida pelo Espírito Santo, mas ela ainda está nesse corpo vulnerável, neste corpo corruptível, e pode ser que em algum momento a pessoa pode errar. Mas se a pessoa vier a errar, não porque ela escolheu errar, mas por causa da natureza adâmica, por causa desse corpo corruptível, o Senhor Jesus Cristo está diante de Deus, conforme em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 1, onde diz que Jesus Cristo está como advogado diante de Deus Pai, para interceder por nós e para perdoar os nossos pecados. Mas volto a enfatizar que essa intercessão de Jesus Cristo é para nós ainda aqui em vida. Não existe pecado que o homem venha a cometer que Jesus Cristo não possa perdoar. Seja um pecado de ter tirado a vida de alguém, ter roubado, ter feito coisas horrendas aos olhos da sociedade. Mas o sangue de Cristo Jesus é poderoso para lavar, para purificar e para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. E isso então mostra a Paulo que quando nós somos salvos, somos eleitos para uma vida de santidade e uma vida irrepreensível, ou seja, andarmos em piedade. Andarmos em piedade é fazermos a vontade do Senhor, é em todo momento, em todo instante da nossa vida, seja em nosso lar, seja nas ruas, no comércio, na indústria, no nosso trabalho, com nossos familiares que não sejam evangélicos, no meio de colegas de trabalho, onde nós estivermos, termos uma vida piedosa, termos uma vida que venha testificar e glorificar aquilo que Deus tem feito e realizado em nossas vidas, aonde as pessoas verão uma mudança em nós, não de nós mesmos, mas o trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. E esse andar em santidade e em piedade, ela aponta para uma característica ética e moral que Deus quer daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que aceitaram Jesus
e em Cristo Jesus estão eleitos, predestinados para a salvação eterna. Vamos ao quarto tópico da nossa lição, que diz o seguinte, quarto subtópico, perdão, a nova vida dos eleitos. Outrora, como diz aqui o nosso comentarista, antes de aceitarmos a Jesus, antes do arrependimento, antes de andarmos em novidade de vida, andávamos em uma velha conduta esta que vai contra a moralidade divina, aquilo que Deus nos expressa pela sua palavra, como devemos viver diante dele. Vemos que quando a pessoa ainda não aceitou Jesus, ainda não se arrependeu, ele anda na mentira, ele anda furtando, roubando, anda com palavras torpes, com amargura de alma, irado, uma pessoa colérica, ou seja, está praticando as obras da carne. E diz ainda, anda na fornicação, na impureza, na avareza, que é o amor ao dinheiro, na embriaguez. Então, praticando tudo aquilo que é contra a ética divina, que é contra a moralidade divina. Ou seja, essas práticas são imorais diante de Deus, são pecados. O que é pecado? É rebelar-se contra a vontade de Deus estabelecida para nós. Quando não queremos obedecer o que Deus nos revela na sua palavra, nós estamos pecando. Pecado, numa frase simples, é errar o alvo. Ou seja, estamos errando o alvo, estamos nos rebelando contra Deus, estamos indo na contramão daquilo que Deus estabeleceu para o homem, como viver nesta terra diante da presença dele. E a finalidade é apresentar a Deus como a igreja gloriosa, sem mácula nenhuma, mas santa e irrepreensível. Então veja bem, a nova vida dos eleitos, como já temos falado, é andarmos em piedade e em santidade, em obediência diante de Deus e diante dos homens, para que quando os homens olhar para nós, possam ver que há uma mudança na nossa vida e o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. O autor vai dizer aqui que este processo de santificação, ela vai ser contínuo até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. E a promessa de Cristo para nós é que quando Ele vier buscar o seu povo, aqueles que já dormem, aqueles que já morreram, que foram fiéis até o último fôlego de sua vida a Deus, eles serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Tanto os mortos como os vivos receberão um corpo incorruptível, um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição, com os seus 3 subtópicos, a qual tem como título predestinação para os filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Voltando a dizer o seguinte: existem pessoas que entendem a doutrina da predestinação de uma maneira onde Deus deliberadamente escolhe quem deve ir para o céu e quem não deve ir para o céu. O outro lugar que a Bíblia nos declara, nos fornece informações, se chama inferno. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é da vontade de Deus que todos os homens venham ser
aceitando a Jesus como o único suficiente Salvador. Mas essa escolha Deus coloca para o homem. O homem escolhe se que ele quer ser salvo ou não, se ele quer a Cristo Jesus ou não. É uma escolha que o homem tem que fazer. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Deus está falando através de Moisés para a geração que vai entrar na terra prometida. E ali então Moisés declara para eles a vontade de Deus, dizendo: Deus coloca hoje diante de vós dois caminhos, um caminho para a vida e um caminho para a morte. E Ele vos aconselha que escolham o caminho para a vida. Então, nós vemos neste e outros versículos mais que o homem tem o poder de escolher. Mas é claro que essa escolha vai trazer as consequências, sejam boas ou sejam más, para a vida do ser humano. Quando o homem escolhe a Cristo Jesus como Salvador, então ele é inserido no corpo de Cristo, na igreja, a qual Cristo é o cabeça, e a igreja, ela está predestinada para a salvação, está predestinada para morar na nova cidade, Jerusalém Celestial, predestinada a estar com Deus eternamente. Então, todos os homens têm diante de si essa escolha, para que possam então estar predestinados à vida eterna. Aqui diz então o nosso comentarista que esta palavra, o seu significado é determinar, e vem com uma preposição antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Ou seja, quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, do capítulo de número 46, versículo de número 9 e versículo 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Nós vemos que ninguém vai comparecer diante de Deus como uma pessoa inocente ou como uma pessoa que não sabia, porque não há Deus como o nosso Deus. Não existe outro Deus além do Deus Altíssimo, que desde o princípio Ele anuncia o fim de todas as coisas. Então, por anunciar, Ele então estabeleceu essa escolha para mim e para você. Diz ainda a nossa revista, a nossa declaração de fé, ensina-nos que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Alguns dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que a palavra de Deus fala. Quando nós lemos o livro das Revelações, o Apocalipse, quando nós vemos Jesus Cristo mandando as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia, a qual está destinada aos anjos daquela igreja, em todas as 7 existe uma promessa no final. Mas antes dessa promessa, nós vemos Jesus Cristo falando ao apóstolo João: aquele que perseverar até o fim. Ou seja, para recebermos todas as promessas, e a última, que é vivermos eternamente com Deus, não é somente aceitarmos Jesus nesta vida, mas devemos viver conforme a palavra de Deus, perseverando naquilo que Deus pede para nós,
até o fim da nossa vida. E assim então estaremos predestinados à salvação eterna. O segundo e dentro disso nós vemos que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Por causa disso, nós podemos então ser chamados filhos de Deus. Quando nós vemos que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ensina como orar, como buscar a Deus, ele começa a oração dizendo: Pai Nosso. Significa que todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador se tornam filhos por adoção de Deus. Significa que nós temos um Pai, mas ao recebermos Deus como Pai, também receberemos muitos irmãos. Não temos como querer receber Deus como Pai e não receber os outros filhos, que são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Filhos por adoção. Paulo, ele emprega esse termo adoção porque era uma prática comum no mundo ao qual Paulo vivia, aonde ali o Império Romano adotava a cultura grega. Essa prática não fazia parte do sistema judaico, mas sim do sistema grego, e os romanos a reconheciam plenamente. Então Paulo usa esse termo conhecido pelas pessoas que, ao lerem essa carta, entendiam claramente o que Paulo estava dizendo. Então nós, quando aceitamos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, nós então nos tornamos co-herdeiros, eleitos, filhos de Deus. O apóstolo João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando aceitamos a Cristo como o único Salvador da nossa vida, nós então nos tornamos filhos de Deus. É-nos dado essa graça. Não somos merecedores disso, mas é-nos dada essa graça para nos tornarmos filhos de Deus. Terceiro subtópico diz o seguinte: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando como escolhidos. A Bíblia vai nos ensinar que quando o pecado entrou na história da vida do homem, o homem então se tornou inimigo de Deus. Por quê, pastor? Porquanto o homem, a partir do momento que pecou, a partir do momento que transgrediu a ordem divina, ele se opôs a Deus, ele se colocou em oposição a Deus, ele se rebelou contra Deus, logo se tornou inimigo de Deus, e essa inimizade trouxe consequências nefastas sobre a vida do ser humano. Vemos na declaração bíblica aquilo que a Bíblia nos esclarece, que o pecado fez com que os homens viessem cometer torpezas, maldades, malignidades tão grandes que entristeceu o coração de Deus. O pecado faz com que o homem desobedeça a Deus, não faça a vontade de Deus e se rebele contra Deus. Mas quando aceitamos, diz Paulo,
no capítulo 5 de Romanos, e versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O privilégio da adoção, uma delas é que haverá paz, a inimizade é quebrada. Jesus Cristo reconcilia o homem com Deus, e assim a paz entre o homem e Deus. E a paz de Deus superabunda o coração do homem, e o homem então entende e sente-se como um filho de Deus, a qual nele estará cumprindo o propósito divino e sendo derramado sobre eles a promessas divinas. Temos ainda, então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 6. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme Romanos 8,17. Das promessas de Abraão, conforme Gálatas 3:29, e da vida eterna, Efésios 3:6 e Tito 3:7. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e a sua glória. Aqui, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, Paulo fala isso. Para sermos filhos de Deus, transformados em filhos de Deus, como ele diz, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, esta é um dos privilégios a qual recebemos por nos tornarmos filhos de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Indo para o final desta lição, você que está nos acompanhando, está lendo juntamente conosco estes versículos, nós estaremos agora falando do terceiro subtópico, que é a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subtópico: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, Paulo, em Atenas, ali no Areópago, transmitindo o Evangelho, ele diz no capítulo 17, versículo 30, o seguinte: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Este Evangelho é pregado e está sendo pregado em todo o tempo, em todo lugar e a todos os homens. Jesus Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja. Significa que a salvação ainda está à disposição de todos os homens que entendam o seu estado de pecado, a qual a Bíblia chama de estado miserável diante de Deus, e que precisa dessa salvação. Se o homem entender isso, arrepender-se e confessar os seus pecados, aceitando a Jesus como Salvador, ele então receberá sobre si a salvação, o perdão dos seus pecados, se tornará a morada do Espírito Santo, a qual estará trabalhando em sua vida para que venham produzir frutos de salvação,
frutos que venham louvar a Deus. E nós vemos que Deus em nenhum momento é um Deus que vai escolher uns para a vida eterna e outros para o fogo eterno. De maneira nenhuma não é este o propósito de Deus, e não é essa a doutrina da predestinação na Bíblia que nós encontramos. Aqui o nosso comentarista nos diz que as 6 vezes que nós vemos a palavra predestinação no Novo Testamento, ele está nenhuma vez fazendo referência à escolha deliberada de Deus de um para a salvação e outros para o fogo eterno ou para a condenação eterna. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Volto a dizer, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 a 6, vemos ali que é da vontade de Deus que todos os homens venham ser salvos. Mas esta escolha da salvação, Deus deixa para o homem escolher se ele quer ou não. O segundo subtópico, e já estamos indo para o final da nossa lição, a predestinação e o amor. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Para que nós possamos entender o amor, precisamos amar, porque a Bíblia fala que Deus, Ele é amor. Mas se nós não amarmos a nós mesmos, não amarmos o nosso próximo, não poderemos estar dizendo que estamos andando em amor e sabemos o que é o amor. O amor que eu estou aqui falando é o amor ágape, o amor perfeito, o amor divino. Um amor a qual o Espírito Santo, quando entra em nossa vida, ele vai desenvolvendo esse amor em nosso coração. Está entre uma das características do fruto do Espírito Santo, a qual está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. E a primeira característica desse fruto é o amor. Depois vem a alegria. Mas o amor que Deus coloca em nosso coração não é um amor circunstancial, não é um amor que vem através de uma troca, não. É um amor aonde seja que a pessoa nos ame ou não, mas o amor de Deus que superabunda em nosso coração, amaremos tanto aquele que nos ama como aquele que nos odeia também. Então, foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação é um favor imerecido que provém do amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 4, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, ou seja, Ele nos amou de tal maneira que entregou seu Filho para que nele crendo pudéssemos ser salvos. A salvação é uma graça de Deus para a nossa vida. É um favor que nós não merecemos, mas que Deus dispõe para todo homem. A Bíblia nos ensina que ninguém vai ser salvo por ser bonzinho, mesmo porque não existe ninguém bom na terra. A Bíblia Sagrada vai ensinar também que o homem não vai ser salvo pelas suas boas obras. Ele diz aqui no versículo 8 de Efésios capítulo 2: porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nelas. Então, quando cremos no Evangelho, nas boas novas de salvação, quando cremos no sacrifício de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o aceitamos como o único suficiente Salvador, arrependemos dos nossos pecados, começamos a andar em novidade de vida, nós então somos inseridos na igreja, no corpo de Cristo, a qual cabeça é Cristo, e a igreja está eleita, predestinada para estar morando com Deus, estar com Deus eternamente. Que eu e você então possamos ser predestinados, eleitos, adotados, chamados filhos de Deus, se faz necessário arrepender-se dos pecados, confessar os pecados, parar de andar em pecado e andar em novidade de vida, obedecendo a palavra de Deus. E essa escolha está com você, comigo. Nós escolhemos de querer ou não andar neste caminho, aceitar a Jesus, arrepender-se dos nossos pecados, para que assim possamos herdar a vida eterna, que é uma graça de Deus para com as nossas vidas. O nosso comentarista encerra dizendo: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que você e eu, nesta manhã, possamos guardar essa palavra em nosso coração e praticá-las, como diz o pastor Tiago na sua carta universal, que aqueles que ouvem a palavra de Deus não devem ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra dele. E volto a dizer que todas as promessas da salvação, elas vão se cumprir na sua totalidade em nossa vida, se nós perseverarmos neste caminho, obedecendo a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida, por todos que estão comigo nesta manhã, aprendendo desta palavra, deste ensino e sendo edificado por ela. Eu quero dizer que você deve guardar essa palavra no seu coração, mas também deve testemunhar dela para todos os homens que ainda não são salvos. Jesus Cristo, ele deu uma ordem para a igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração, como diz o salmista no Salmo 119, verso 11. E assim, com a palavra de Deus no seu coração, o bom tesouro guardado dentro do seu coração, quando você abrir a sua boca, você estará levando essas boas novas, transmitindo o Evangelho, as boas novas de salvação, a todos os homens que ainda não aceitaram a Cristo Jesus. Quero dizer também a você que não é o nosso papel salvar as pessoas. Não somos nós que convencemos as pessoas do pecado. Esse é um trabalho, conforme está escrito no Evangelho de João,
do Espírito Santo. O próprio Deus fala que não é por força e nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. E Jesus declara que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O meu papel, o nosso papel como igreja, que um dia fomos alcançados através de alguém que anunciou este Evangelho, e a acolhermos essa palavra, o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas e hoje estamos andando neste caminho. Agora, nós também temos essa obrigação de anunciar, de falar com amor sobre a salvação em Cristo Jesus. Você que está em casa, você está comigo nessa escola dominical, quero fazer uma oração pedindo a Deus para que nós possamos, como a lição nos ensinou nesta manhã, perseverarmos até o fim, até o dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Oremos. Senhor Deus, santo e poderoso que está no céu, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar por este ensino da tua palavra, que vem edificando as nossas vidas e nos fortalecendo e nos alimentando. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a cada instante a tua vontade, a fazer a tua vontade, a andar diante da tua presença. Ó Deus querido e santo, abençoa a tua igreja, sustenta-nos, guarda, livra-nos, ó Senhor, de todo mal, dos laços do inimigo, das tentações. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de toda a ferramenta preparada que o inimigo tem contra nossas vidas. Pai, não permita, Pai, nos ajuda, para que a nossa fé não seja abalada diante de situações e circunstâncias adversas que nos encontramos no caminhar da nossa vida até chegarmos a Ti. Abençoa a tua igreja, que teu Espírito Santo tenha liberdade para nós, moldando-nos, santificando e nos preparando, como diz a tua palavra, como uma noiva irrepreensível, imaculada, santa e sem ruga, a ser apresentado ao noivo. Ajuda-nos, Senhor, até o dia, o momento em que a trombeta soar e nós possamos estar com os ouvidos afinados, prontos e preparados para nos encontrarmos contigo e estarmos contigo eternamente na glória. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, abençoa os teus servos, em nome de Cristo Jesus. Convido você para estar conosco. Daqui a pouquinho, no meio-dia, estaremos tendo uma live almoçando com Jesus. Você estará sentado em mesa com sua família, se alimentando o corpo físico, mas também sendo alimentado por uma porção da palavra de Deus. E às 5 horas da tarde estaremos aqui na igreja, na campanha de oração, clamando a Deus para que Ele saia, para que Ele cure a nossa terra. E convido você a participar conosco. Você pode estar ligando aí na sua casa. Muitas pessoas conseguem colocar na televisão o aparelho telefônico e assistir. Não sei de que maneira, mas participe conosco. Convide outras pessoas para serem abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja para com todos, e que Deus vos abençoe.